Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial. Olá para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Conversa entre Amigos, emissão para este dia 25 de junho do ano 2022. Eu sou o Marcial e comigo está a Eunice Santos e também a nossa convidada. Nossa convidada desta semana, que é Margarida Lucas, ela que tem 2 livros publicados, também tem um podcast onde também podem ouvir e ao longo de uma hora vamos conversar sobre livros e música e outros temas que possam vir ao de cima. Eunice, muito boa tarde, seja então Olá, bem-vinda. boa tarde. É um prazer termos aqui na presença a Margarida Lucas e não sei se vamos primeiro à música, se vamos pedir à nossa convidada que faça uma pequena apresentação de si. Vamos pedir à nossa convidada que se apresente e depois vamos ouvir um tema de Marisa e depois voltamos à conversa para falar com a nossa convidada. Margarida, muito boa tarde, obrigado pelo convite, por ter aceito o convite e seja então bem-vinda ao nosso programa Conversa entre Amigos. Muito obrigada, eu é que agradeço à vossa rádio, ao Marcelo e também à Eunice e a toda a produção, Obrigada. a todos aqueles que estão por detrás. Muito obrigada por se terem lembrado também de mim, já que atualmente já há muitos escritores, até mesmo no nosso país. Portanto, é um prazer para mim contar-vos a minha história e falar um pouco dos meus livros. Vamos então ouvir um tema da Marisa. Voltamos já para conversar então com a nossa convidada. Mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui com a nossa convidada, Margarida Lucas, que vamos pedir para ela nos contar um pouco da sua história, da sua vida, e depois iremos falar de livros e do bem-estar, da saúde, enfim. Sim, Margarida. Então é assim, a minha história tem muitos capítulos, é muito maior que os meus livros, mas eu vou tentar resumir. Eu nasci em Leiria, mas os meus pais levaram-me muito cedo para a Venezuela e na Venezuela eu conheci a felicidade. De facto, poucas pessoas que não estiveram na Venezuela não imaginam o que de facto é a Venezuela. Não só a nível de mentalidade, mas também a nível de clima, a nível de comida, a todos os níveis. A Venezuela é de facto um paraíso. Quando voltei para Portugal, obrigada pelos meus pais que voltaram, eu tinha 13 anos e foi um trauma, de facto, foi algo muito difícil para mim. Então, o que é que eu decidi? Decidi que ia estudar turismo para conseguir viagens mais baratas. Na minha mente adolescente esta era a solução. Viagens mais baratas e depois voltar para a Venezuela, já que os meus pais não queriam voltar. E aconteceu isso, precisamente. Estudei turismo e fui para a Venezuela já perto dos 25, 26 anos. Quando cheguei lá, percebi que de facto era o meu mundo, era aquilo que eu queria viver, porque a felicidade estava associada àquele mundo. Entretanto, todos conhecemos que a Venezuela tornou-se um país muito perigoso, muito complicado a nível do governo, e os meus pais pediram para voltar. E eu acabei por aceitar. Portanto, voltei para Portugal e depois fiz muitas coisas diferentes porque não me sentia feliz e queria fazer 1000 coisas para tentar esquecer o facto de já não estar naquele meu paraíso. Então, isso levou-me depois a ir morar para a Espanha, porque era o mais próximo que eu tinha devido ao idioma. Fui para a Espanha, ainda no turismo, a trabalhar em turismo, mas lá conheci a naturopatia. Ao conhecer a naturopatia, fiquei completamente apaixonada pelo mundo da saúde mental, mas natural. Portanto, sem medicação, apenas com a parte do cérebro. Estudei neurociência e comecei a perceber que, afinal, tudo aquilo que nós tínhamos aprendido no nosso mundo, não é? Era de facto muito limitado.
E isto levou-me a querer ajudar as pessoas neste sentido. Portanto, comecei a fazer consultas e percebi que as pessoas realmente, às vezes só com uma consulta, conseguiam mudar totalmente a sua forma de ver as coisas. Não era a sua vida, não é? Porque a vida vai mudando pouco a pouco. Mas à medida que as pessoas tinham este conhecimento, simplesmente havia um clique que fazia com que elas percebessem que ser feliz, afinal, era simples. E daí surgiu a ideia de escrever o livro, A Arte de Ser Feliz. A Arte de Ser Feliz, que é um livro que eu li quase todo. Margarida, pode ser um guião para o dia a dia. Sim, eu considero, aliás, é mesmo esse o nome que tem, não é? É como uma Exato. ajuda para o dia a dia em relação a todas as situações da nossa vida. E é difícil mudar as mentalidades com a pressão social que existe. É assim, só há uma coisa que é necessário para nós mudarmos a nossa vida. É nós querermos. É mesmo só isso. Porque cada um de nós vai encontrar sempre uma desculpa para não alterar. Alguém vai dizer, não, mas o meu país, não, mas os meus pais, não, mas é que eu não estudei, ou eu estudei isto, ou eu estudei aquilo, mas é que eu vivo numa sociedade que não me permite. Portanto, todos nós temos as nossas desculpas, que atenção, não estou a dizer que são desculpas desfarrapadas, não. Todas elas têm a sua lógica para a nossa mente. Mas tudo isso pode ser alterado, tudo isso. E aquilo que faz o livro é de uma forma muito simples e também nas minhas consultas, não é? As minhas consultas, normalmente as pessoas só precisam de uma consulta, mas as consultas são de 3 horas. Porquê? Porque nós vamos analisar o que é que condicionou a nossa mente. E normalmente o que condiciona é as crenças dos nossos pais, da nossa família, não é? E a educação que nós tivemos em pequenos, na nossa infância. Quando nós tivemos uma educação onde nos disseram, atenção que isto é muito difícil, atenção que podes cair, atenção que tu não consegues. É muito diferente esse condicionamento de alguém que teve pais que os elogiavam, que lhe diziam, és tão inteligente, tu vais ser muito grande na tua vida. Portanto, isto é muito diferente. Mas depois, quando a pessoa já é adulta, ela vai buscar estas recordações e vai limitá-la de uma forma ou de outra. Portanto, é preciso eu perceber o que é que me limitou para depois conseguir alterar. Mas só é possível se eu quiser. Este é o segredo. E eu li alguns no livro que até aos 7 anos nós, digamos assim, absorvemos tudo o que os nossos pais nos dizem e depois transportamos isso para a nossa vida adulta. Exatamente, porque nós só temos uma verdade, é aquela que nos ensinaram. Até aos 7 anos é quando nós desenvolvemos os nossos circuitos do cérebro, onde tudo aquilo que os nossos pais acreditavam vai ser a nossa verdade. Portanto, esta verdade, faça sentido ou não, nós acreditamos nela. Não é? E nós vemos que, por exemplo, dependendo da cultura de cada um ou da religião de cada um, as pessoas agem de forma diferente. E se calhar até vivem no mesmo país e na mesma cidade. Mas aquilo que aprenderam fez com que elas fossem desta ou daquela forma. Agora, o nosso cérebro foi projetado ou desenhado assim, mas ele pode ser alterado porque nós temos essa capacidade a nível neurológico. Sim, através da meditação e do mindfulness, essas coisas que hoje estão em voga, dá para, por exemplo, aliviar um pouco aquela pressão social que existe, trabalho, família, muitas atividades, muitos eventos sociais. Sim, é assim, Eunice. Tudo aquilo que mencionou são ferramentas. E existem pessoas que se vão dar bem ou vão ter resultados positivos através dessas ferramentas, e há outras pessoas que são mais mentais, pessoas mais físicas, que estas coisas não são para elas. Então, como é que eles vão encontrar a forma de alterar esta ansiedade? Será de outras formas, como por exemplo a leitura de um livro, uma palestra,
Por exemplo, dedicar-se a uma paixão, não é? Uma paixão, estou a falar, pode ser um trabalho, pode ser um hobby, pode ser uma pessoa, claro que sim, nós podemos estar com alguém com quem vivemos coisas que nos fazem esquecer um pouco a ansiedade ou o medo que possamos ter. Portanto, o viver as paixões pode ser a ferramenta para alguns conseguirem libertar-se disso. Outros poderá ser perfeitamente a meditação, uma massagem de relaxamento, todas estas ferramentas que existem. Portanto, depende de cada um de nós. E se fizer a meditação e ao mesmo tempo se ler um livro, que sem dúvida, isto no meu caso também é a grande paixão, é a leitura, aí está o melhor de dois mundos. Exatamente. Porque é assim, o nosso cérebro tem a capacidade de atrair, ou seja, há algo igual. Portanto, quando nós pensamos em algo que nos faz bem, mais coisas que nos fazem bem vão chegar a nós. Quando é ao contrário, quando eu estou sempre a pensar naquilo que me magoa, naquilo que me faz mal, é como se eu tivesse uma antena que faz com que mais coisas negativas e mais coisas que me fazem mal se aproximem de mim. E nós entendemos isto muito bem porque estamos na rádio, não é? Alguém para sintonizar neste momento a nossa conversa terá que ir àquela frequência. E isto acontece com o nosso cérebro. A frequência do bem pode ser atraída quando nós sintonizamos com esta frequência do bem. Mas também acontece igualmente com o mal. Portanto, precisamos de fazer esta escolha, não é? Mais coisas boas na nossa mente para que ela atraia outras coisas boas. Isto parece aqueles pensamentos em espiral que, por exemplo, quando se acorda à meia da noite e não se consegue dormir, vai-se a pensamentos que às vezes nem têm cabimento e normalmente é coisas cada vez piores que podem acontecer. Por exemplo, num mesmo. trabalho, Por exemplo, ter nós, um teste. nós à noite temos, pelo menos, a mania de pensar muito em muita coisa. Eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, amanhã, e quer dizer, pensa enquanto não consegue adormecer, pelo menos isso acontece muitas vezes, enquanto não consegue adormecer, pensa em mil A toda a coisas gente. e eu acho isso isso é mau. A mente tem a capacidade, e à noite, e nós vemos que os artistas, eles inspiram-se muito à noite. Nós à noite temos esta capacidade de atrair o bom e o mau de uma maneira mais forte do que durante o dia. Porquê? Porque estamos em silêncio e só a nossa mente é que está a trabalhar. Portanto, se a mente está a trabalhar sem distrações, ela tem um poder muito mais forte de atrair o bom ou o mau. Portanto, precisamos de Mas eu acho escolher que, muito Margarida, bem. eu acho que atrai mais o mal, porque uma pessoa vai buscar coisas que não fazem, pronto, não fazem sentido Não fazem nenhum. sentido. Por isso Exato. é que temos que escolher, temos que trocar pensamentos. Eu falo nisso no meu livro, A Arte de Ser Feliz. Quando vier um pensamento mau à tua cabeça ou à tua mente, diz-lhe diretamente: Não te não quero aqui. és bem-vindo. Exatamente. Não és bem-vindo, não gosto de ti, acabou, sai. E mentalmente precisamos fechar a porta a estes pensamentos. Começar a pensar em algo bom e aqui no meu caso, ler um livro funciona porque enquanto estamos atentos já ao livro, a mente fica focada ali e não Exatamente, exatamente. Trocamos pensamentos, não é? Calamos os pensamentos negativos e abrimos a porta a algo positivo que até nos inspira e nos faz sentir bem. um livro também funciona muito com música. Essas Também. essas coisas, como a meditação, algo que desvia um pouquinho o pensamento. Margarida, o Arte de Ser Feliz já foi lançado, creio que falou um pouco há 2 anos, não é? Há 5 Ahm, anos, 5 anos. 5. Sim, mais ou menos. Há muita gente a ler este livro, há muita gente a pôr o que a Margarida tem lá escrito em prática. É assim, Marcial, eu não sei se as pessoas estão a pôr em prática, mas sei que muitas pessoas leram. Foi uma grande surpresa, porque eu sou de Leiria e na altura morava na Marinha Grande. E eu considerava, na minha experiência, que as pessoas na Marinha Grande estavam muito fechadas a este tipo de leitura. Portanto, quando eu escrevi o livro para os meus pacientes, que nem sequer eram da Marinha Grande. E aconteceu uma coisa super curiosa.
no dia da apresentação, eu estava a fazer conta com 20 pessoas, e especialmente familiares e amigos, e o que aconteceu foi realmente incrível. Apareceram muitas pessoas que eu não conhecia, pessoas que me ouviam na rádio, e apareceram à procura desta arte de ser feliz. E muitas pessoas da Marinha Grande. Eu penso que o livro foi vendido especialmente na Marinha Grande. Todas as livrarias pediram o livro. Foi uma coisa impressionante. As pessoas encomendavam o livro para elas, para os amigos, para os pais, para os filhos. Portanto, tive uma experiência incrível e isso provou-me que eu estava enganada, que afinal as pessoas querem mesmo aprender a arte de ser feliz. Agora, se a põem em prática, isso aí já não lhe Margarida, consigo porque nós, responder. com pequenas coisas, não é? Com pequenas atitudes, podemos ser felizes, não é? Claro, claro, é que a vida é mesmo isso, são coisas simples. Por isso é que ser feliz é simples. Inclusive, há uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. É que quando têm que tomar uma decisão, não precisam pensar muito, só precisam sentir essa decisão. E o sentimento, quando nós sentimos as coisas e elas nos fazem sentir bem, a decisão está sempre correta. Porque não importa aquilo que os outros pensam ou aquilo que a sociedade nos ensinou. Importa aquilo que eu sinto em relação àquilo que eu vou fazer. Porque aquilo que eu vou fazer vai-me trazer algo positivo ou negativo a mim. Se eu estiver bem com a minha decisão, está tudo bem. Só preciso de perceber que a opinião dos outros é a opinião deles, não tem que me afetar. Portanto, todas as decisões podem estar corretas, desde que eu esteja confortável com elas. Margarida, e quando acontece, por exemplo, nós temos uma decisão que tomamos e depois falamos com um amigo ou com um familiar e nos diz, não faças isso, não faças isso. Quer dizer, nós devemos, claro, nós temos que ser nós próprios a decidir, não é? Mas quando temos assim um familiar ou um amigo a dizer para nós não fazer aquilo que nós estamos a pensar, isso por vezes é mau, porque depois nós começamos com outro tipo de pensamentos e podemos, eh, não aceitar essa, essa decisão que a gente tinha em mente. Ok, é assim, os conselhos são sempre bem-vindos, não é? Até porque às vezes podem Uhum. nos alertar sobre pontos que nós nem estávamos a pensar no momento. Mas a última decisão tem que ser sempre nossa. Porque quando nós decidimos a partir daquilo que os outros pensam, isso pode nos fazer mal a nós. Não é? Agora, ouvi-los, nós podemos ouvir toda a gente. Até porque eu aconselho sempre as pessoas a fazerem uma lista. Quando vão tomar uma decisão, para se sentirem bem com elas próprias, podem fazer uma lista daquilo que esta decisão lhes vai trazer. Depois, podemos tomar nota daquilo que nos disseram, não é? Agora, a decisão tem que ser sempre nossa. Até porque se houver um erro da nossa parte, que há de certeza em muitas coisas que fazemos, isto é uma aprendizagem, isto não é negativo. Sim, porque o erro ajuda-nos a aprender, não é? Exatamente, e nós precisamos desses erros. Todos aqueles que hoje são lembrados na história como grandes cérebros e grandes sábios, todos eles aprenderam à custa dos erros que cometeram. E por isso é que aprenderam que daquela forma não funciona, portanto tem que ser da outra forma. Portanto, não devemos ter medo dos erros de maneira nenhuma. Exato. Em suma, vivemos por tentativas. Sim, não há problema nenhum nisso. Porque como é que eu sei que eu não gosto daquele trabalho se eu não o experimentei? Não é? Às vezes os pais não querem que nós experimentemos as coisas, porque eles dizem, eu já passei por isso e eu sei que não é bom para ti. Mas se calhar até é bom para mim, se calhar eu precisava daquilo para depois avançar noutras coisas. Portanto, como pais, às vezes precisamos que os nossos filhos se enganem, porque isto é para eles. Nós não vamos estar cá sempre para lhe dar o guião da vida. Portanto, eles é que têm que fazer o seu próprio guião. Por mais difícil que seja para nós, porque os queremos proteger, mas eles precisam dessa liberdade. E essa liberdade é tão importante na nossa aprendizagem. Margarida, não acha que com o Covid que também que nos veio impor muitas barreiras,
porque agora, não quero fazer isto, posso apanhar Covid, não quero fazer aquilo porque vou apanhar Covid. Não acha que esta pandemia, que começou em 2020, que nos veio também agora criar uma grande barreira porque temos medo de apanhar o Covid, não acha? É dessa opinião? É assim, eu penso que o Covid é mais uma situação na nossa vida. Ele não nos deve limitar. Tem que haver os cuidados, temos que respeitar o outro especialmente, não é? E isto vê-se agora com aquelas pessoas que querem continuar a usar máscara. Tudo bem, se as pessoas se sentem protegidas por usar máscara, devem fazê-lo. Agora, se eu me sinto bem sem usar máscara, também não devo ser criticada. Portanto, o Covid pode servir para alguém se desculpar em relação a muitas coisas, ou pode servir também como aprendizagem, não é? Se calhar muitas Exato. pessoas antes nunca lavavam as mãos e agora perceberam que é importante lavar as mãos, não é? Exato. Portanto, precisamos ver no Covid também uma aprendizagem e não uma limitação. Que vai ser Digamos uma que veio alterar aprendizagem para os alguns próximos anos, paradigmas. não é? Peço desculpa, não percebi. O Covid vai ser uma aprendizagem para os próximos anos. Porque Sim, claro, claro. Isto vai fazer parte da nossa vida e precisamos de saber lidar com ele, assim como sabemos lidar com outro tipo de doenças, não é? Por exemplo, já alterou aqui o paradigma, nomeadamente no contexto laboral, em que era aquela rigidez de o colaborador estar presente no local de trabalho e, por exemplo, Uhum. para quem tem uma limitação, uma deficiência, isso veio abrir portas, talvez porque a entidade empregadora já abordou o mercado de trabalho de outra maneira e a pessoa pode à distância trabalhar, até pode nem saber que a pessoa tem uma limitação Exato. e foi nesse sentido foi positivo. Exatamente. Portanto, eu acho que o Covid é igual que todas as outras coisas, como por exemplo as crises económicas, que agora estamos a passar por uma. Se calhar isso ajuda-nos a saber gerir melhor o nosso dinheiro, a gerir melhor as oportunidades. Portanto, nada é negativo em si mesmo. Ou seja, tudo tem algo de positivo e de negativo. Até aquilo que nós pensamos que é muito bom também tem algo de negativo, não é? Portanto, é uma questão de equilíbrio e de fazer boas escolhas para nós. Já lhe aconteceu no seu consultório ter encontrado alguém que, por exemplo, adquiriu uma deficiência ou uma fatalidade e vê toda uma vida a recomeçar praticamente do zero? Sim, infelizmente ou felizmente, quando há uma fatalidade, as pessoas começam a olhar mais para aquilo que nós devemos sempre olhar, que é para as coisas simples, não é? Pessoas que lutam, 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 lutam para ter uma casa, às vezes percebem que essa casa não lhes traz nada. Pode-lhes trazer algum conforto, mas se têm que passar a vida a sacrificar-se para poder ter essa casa, não vale nada. Às vezes até há divórcios porque as pessoas estão separadas, cada um para o seu lado, à procura de conseguir pagar a casa. E às vezes há uma fatalidade, a esposa fica sem o marido, ou o marido fica sem a esposa, ou há um divórcio, e percebem que afinal o importante era aquele conforto familiar. Que aquele conforto familiar pode ser vivido numa casa mais pequena, onde não é preciso lutar tanto para a ter. E ainda hoje estava precisamente a ouvir um colega que faz o mesmo que eu, que faz este trabalho, e ele estava a dizer que ele encontrou a depressão quando conseguiu ter tudo na vida. Tudo em sentido material. Porque realmente estas coisas não são as mais importantes. O mais importante é como eu estou comigo próprio e como eu aceito a minha vida. A mim aconteceu-me algo parecido. Eu queria muito ter uma cozinha moderna. E realmente as cozinhas modernas custam muito dinheiro, mas eu lutei para ter essa cozinha. E quando por fim tive a cozinha, percebi que não era a cozinha que me ia trazer felicidade. Eu vivi isso, eu própria. E portanto entendo muito bem os meus pacientes quando eles chegam e me falam deste vazio que sentem porque têm muitas coisas, mas perderam aquilo que era mais importante na vida. Às vezes um filho, às vezes um marido, às vezes um trabalho que era importante para eles.
Portanto, estas são as coisas mais importantes da vida, é aquilo que nos faz realmente felizes. Por exemplo, eu estava aqui a falar no contexto de alguém ser saudável e de repente uma Exato, doença, exato. Também, aplica-se o isso, mesmo. sim, aquelas limitações, portanto, por exemplo, deixar de ver, deixar de andar, Uhum. essas coisas têm determinados tipos de trabalho, tem, por exemplo, alguém que viva numa casa que tem escadas e depois volta, está ali um pouquinho confinado, essas Sim, situações aí. sim. Aconteceu-me conhecer algumas pessoas que perceberam que afinal ver é uma coisa muito importante e que nós, aqueles que vemos, nós às vezes desvalorizamos isso. E as pessoas, quando deixam de ver ou quando deixam de poder andar, percebem que afinal aquilo que tinham era uma benção, enquanto que aqueles É que o verdade. têm não ligam a isso. Não é? E é de facto uma benção quando nós podemos usar os nossos sentidos para usufruir o que há de melhor na vida. E o melhor na vida, às vezes, é olhar para uma flor, não é? É cheirar uma comida que cheira muito bem, que eu coloquei isso no primeiro capítulo do meu livro, onde mostrei quais são os Sim, requisitos para ser feliz. E tinha de coisas muito facto esses simples mesmo, pormenores. que às vezes as pessoas andam naquela correria, nem se apercebem que são essas pequenas coisas e coisas simples, que não é preciso despender muito dinheiro para as adquirir, que dão a verdadeira felicidade. Exatamente, exatamente. De nada vale as pessoas morarem numa casa fantástica quando não são felizes com elas próprias. E escreveu aqui um outro livro, e desde já deixe-me dar-lhe os parabéns, já dei em off, mas Uhum. dou-lhe agora os parabéns, que é um livro que está simplesmente genial. Podia contar a história desse livro, A Amante do Presidente? Olha, isto realmente tem muito a ver com aquilo que nós estávamos a falar sobre as limitações da nossa mente. E isto é o caso da Elizabeth, que ela, quando era pequena, ela vivia com uma mãe muito castradora. E castradora porquê? Porque ela tinha uma religião e tudo aquilo que a filha fazia estava mal. Tudo era errado, tudo era errado, tudo era errado. Então ela, perante a mãe, ela tinha que ter uma atitude sempre muito correta. Correta perante os princípios da mãe. Então o que é que ela fazia? Ela escondia-se a ler romances, porque nessa leitura ela conseguia viver todas as suas fantasias. E aqui nós estamos a dizer coisas negativas, não é? O facto de ler romances não tem Era que um ser. refúgio. Exatamente. Ela vivia aquelas histórias e ela sentia-se protagonista daquelas histórias. Até que houve uma altura que ela leu um livro que se chama A Amante do Presidente. E este livro realmente deu-lhe a volta à cabeça, porque assim como tinha dado a muitos outros leitores, e ela estava viciada e começou a ler o livro. E este livro fez com que ela também quisesse ser a protagonista desta história. De forma que a vida deu-lhe um bocadinho essa oportunidade, porque durante o seu trabalho ela trabalhava num aeroporto, fazia o check-in dos passageiros e um dos passageiros era alguém muito importante, era alguém que ia ser o presidente da República, não é? Havia quase certeza que este homem ia ganhar e ela, como estava a ler A A Amante Amante do do Presidente. Presidente, ela começou a imaginar coisas quando viu este homem à sua frente. O livro é muito interessante, de facto. Eu sou apaixonada por esta história, por tudo aquilo que depois aconteceu, não é? Depois, quando ela o conhece, tudo aquilo que lhe vai acontecer. E isto tem muito a ver com isso, tem a ver com a nossa percepção das coisas. Nós às vezes imaginamos coisas que não têm nada de verdade, e é por isso também que o livro se chama Quando a Verdade é Mentira. A nossa verdade, às vezes, é apenas uma ilusão, e é disto que o livro fala. Sim, e a mente, muitas vezes aquilo que lemos fica tão entranhado na mente que acontecem estes fenómenos. Exatamente. Acontece a muita gente. Tornamos-nos protagonistas e a nossa verdade acaba por ser uma mentira. Portanto, E aqui é o por aí. engraçado é que ela depois acaba por encontrar aquela pessoa que não via há muito tempo
também lá Uhum. no é acordada e ela vai e ela depois no aeroporto encontra-o, já não o via há muitos anos. Às Exatamente. vezes Portanto, acontece muito. estava tudo na sua mente, não é? E realmente isto faz-me lembrar, e também por isso eu escrevi o livro, que muitas pessoas vivem no meio de uma mentira que elas próprias criaram para elas, não é? Por exemplo, uma coisa muito simples, quando eu digo, mas eu não posso deixar este trabalho porque não vou arranjar outro. Isto é a minha verdade, mas essa verdade é uma mentira. Na realidade é uma mentira. Porque todos nós, seja em que situação for, nós podemos mudar de trabalho. Claro que podemos. Agora, não é que seja fácil, mas nós precisamos de acreditar nisso e trabalhar nesse sentido. Há um capítulo no meu livro, A Arte de Ser Feliz, que se chama Como Atingir os Nossos Sonhos ou Como Fazer os Nossos Sonhos Realidade. realidade. E fala realmente de vários passos que são necessários. E um dos primeiros é eu analisar as minhas crenças. Porquê que eu acho que eu não vou conseguir outro trabalho? Ou seja, o que é que me mantém neste? Às vezes é o medo, é a insegurança, é aquilo que eu aprendi, é a forma como eu me vejo. Não é? Portanto, primeiro, antes de atingir um sonho, é preciso eu perceber qual é a minha verdade e se essa verdade faz sentido. Porque muitas das verdades que nos ensinaram não fazem sentido. Portanto, é um pouco isto o que acontece na amante do presidente. Ela tinha uma verdade, mas esta verdade não fazia sentido, porque estava baseada Na naquilo que ela crença da tinha mãe. vivido. Na crença da mãe e em tudo aquilo que ela tinha vivido às escondidas na sua mente. Margarida, acha que os portugueses, e a Margarida fala com muita gente e tem o consultório, e acha que os portugueses são um povo inseguro? Em Portugal existe muita desvalorização. O que é isto? As pessoas acham que não são capazes. E então, quando vão para um trabalho, em qualquer sinal, em qualquer coisa que aconteça, sentem-se desvalorizados. Às vezes o chefe tem um mau dia e chega ao pé de nós e paga connosco. E nós, em vez de percebermos que o problema é dele, ele é que está mal com ele próprio, achamos, eu não consigo ser uma boa profissional, eu realmente não tenho valor nenhum. Então, nós pensamos sempre, porquê? Porque nós levamos isto dentro dos nossos genes. Nós sentimos-nos valorizados. Há uma outra coisa que nós fazemos nas consultas que é analisar as doenças. Quando eu tenho uma doença, isso representa que eu estou a viver uma certa emoção. E no caso da desvalorização, ela afeta os nossos ossos. E respondendo à sua Que pergunta, engraçado. Marcial, se reparar, quase todos os portugueses têm problemas musculares e de ossos. Uhum. Porquê? Porque nós somos pessoas que nos sentimos desvalorizadas. Mas isto não significa que os outros nos desvalorizem. Nós é que temos isto dentro de nós. É como um código. Eu não tenho valor. Eu não sei fazer. Eu, coitadinha de mim, ou coitadinho de mim. Não é? Nós sentimos isto. E é por isso que nos sentimos desvalorizados e por isso somos também negativos e não somos felizes na maior parte dos nossos trabalhos. Portanto, as pessoas normalmente vão trabalhar para ganhar dinheiro, quando o trabalho deveria ser um prazer. Ou seja, pouca gente tem prazer pelo trabalho, certo? Pouca gente, é verdade. É verdade. Isto é uma realidade terrível. É por isso que há tantas depressões e é por isso que há tantas doenças mentais, porque as pessoas são obrigadas a levantar-se cada manhã para ir passar 9 horas num sítio que as tortura. Isto é um cenário muito negro, mas é isto que está a acontecer. Ou seja, os portugueses não é um povo feliz, Não, não é um povo feliz por natureza. por Há natureza. alguns que já aprenderam a ser felizes. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa herança genética. Nós passámos por um período em que não tínhamos liberdade, passámos por um período de guerra em que os maridos e os pais iam para a guerra e morriam. Portanto, nós trouxemos toda esta tristeza, toda esta desgraça no nosso ADN.
Portanto, de forma natural, nós não somos felizes. Temos é que aprender, temos que reprogramar para poder ser felizes. Isso pode levar muitas gerações. Não. É possível fazer isso agora, já. Se eu fizer isso comigo, estou a dar isto aos meus netos, porque os meus netos vão receber aquilo que eu lhes dou. E isto é tudo muito rápido. Felizmente, não é? Porque nós estamos a viver, este ADN que nós temos é dos nossos avós. Foram os nossos avós que não tinham liberdade, os nossos avós que não tinham comida, não é? Porque nós, por exemplo, a minha mãe conta que comia cascas de laranja, era a única coisa que ela tinha para comer, ou que a sardinha era dividida em 3, não é? As pessoas também na altura tinham Margarida, muitos e filhos. não acha que com esta guerra que estamos a viver agora e com, ou seja, a Rússia está a bloquear os cereais de um país que é dos maiores produtores de cereais, não acha que vamos voltar outra vez, e principalmente nestes países da África, outra vez, ou seja, a África que já é, por natureza, países onde há fome, não acha que vamos voltar outra vez a regredir uns anos atrás e que vai haver outra vez muita fome? É assim, Marcial, felizmente nós vivemos num tempo diferente. Obviamente que isto vai afetar, especialmente as pessoas mais ligadas a tudo isso, não é? No entanto, nós neste momento temos mais informação, todos nós temos mais formação, todos nós percebemos um pouco melhor a guerra do que os nossos avós percebiam. E apesar de ser uma injustiça muito grande, que realmente é uma coisa que me deixa muito triste aquilo que está a acontecer, nós não conseguimos fazer nada, precisamos de concentrar-nos noutra coisa, não é? Porque nós não conseguimos fazer nada nesse sentido. Agora, claro que vai afetar em muitos sentidos, mas não tanto como afetou no tempo dos nossos avós, porque agora a nossa mentalidade, felizmente, é superior, tem mais formação, é só nesse sentido. Portanto, agora já não vemos as coisas de uma forma tão ignorante como eles viam, que nem sequer sabiam o que é que estava a acontecer. E também vivemos na era da informação e há sempre alternativas. Era global Exatamente. também. Exatamente. Portanto, já não vivemos às cegas. O mal da informação é que muita dela é mentira, não é? Também às Sim, vezes cria uma claro notícia, que às sim. vezes cria uma expectativa muito elevada na nossa cabeça, ou pode criar também pode criar falsos positivos, ou uma notícia às vezes pode nos deixar a pensar em muita coisa, não é? A Por isso informação é que as também. notícias QB, percebem o que eu quero dizer, não percebem? Sim, sim. Portanto, notícias Selecionar. o menos possível, porque hoje em dia a política quer nos fazer acreditar em coisas conforme a sua vontade. Portanto, está tudo muito manipulado. E muitas pessoas vivem cheias de medo de coisas que nunca lhe vão acontecer, de coisas que nunca lhe vão afetar. Portanto, notícias o menos possível. É um conselho que eu deixo a toda a gente. É que notícias... Olha, é preferível ver novelas, que ainda nos rimos, do que ver as notícias. Porque às vezes uma má notícia pode-nos criar na cabeça muita coisa, não é? Sim, senhor. É realmente terrível quando as pessoas ouvem as notícias e depois aquilo fica ali a dar-lhes medo do futuro, quando às vezes não tem nada a ver. Atenção que eu não estou a desvalorizar a guerra. Esta guerra Sim, sim. é horrorosa. Mas precisamos concentrar-nos noutra coisa porque o nosso papel não é resolver isso. Portanto, vamos avançar e vamos concentrar-nos em algo que nos faça sentir bem. E em alternativa, ler um livro ou Claro, tentar às ouvir vezes música. até tentar perceber. Há pessoas que querem saber o que é que está a acontecer. Por que não ler um livro e tentar perceber o que é que aconteceu realmente com estes países para eles estarem em guerra? Pode haver essa possibilidade. Ou então esquecer totalmente isso, que não é assunto nosso, e concentrar-nos noutras coisas que sim podem ser positivas para nós.
Há pessoas, nomeadamente aquelas nas aldeias com mais idade, que estão sempre 24 horas a ver televisão, a ver as notícias, e depois normalmente não é um fenómeno que acontece, é que nunca comentam as notícias boas, são sempre as más, as Exato. tragédias. Eu dou-vos um exemplo. Eu em casa, sempre que posso, vejo as notícias de Espanha. E é uma diferença tão grande, porque os espanhóis até podem falar da guerra, mas dedicam-lhe 2, 3 minutos. Enquanto que as notícias em Portugal dedicam à guerra, se é 1 hora de noticiário, dedicam à guerra para aí 45 minutos ou 50. Portanto, a diferença é tão grande como nós realmente estamos projetados para a desgraça. E falávamos nisso há pouco. Está no nosso ADN. As pessoas gostam de ver desgraças. Enquanto que, por exemplo, Espanha, que é um país que está aqui ao nosso lado, já não vai tanto para esse lado. Já está programado para algo mais positivo. Quando era o Covid, era horas e horas e horas a falar do Covid. Exatamente. Exatamente. Portanto, estamos projetados para o mal. O que também não era bom, não é, Margarida? Porque estávamos sempre a dar informação, umas vezes certa, outras vezes errada, mas que estava-nos sempre ali a massacrar, sempre com o Covid, por exemplo, em alguns canais, praticamente de manhã à noite, não é? Isso também Claro. não era, Deixou até de haver não é bom. programas de desporto, por exemplo. Deixou de haver tudo, deixou de haver aqueles programas que nós às vezes até gostamos de ver para se falar no Covid. E, por exemplo, nas mortes, era algo tão absurdo que, por exemplo, quando se falava de 100 mortes por Covid, quando se ia analisar os números, realmente aquelas pessoas, o Covid só piorou um pouco aquilo que elas já tinham. Não é? Exatamente. Portanto, as pessoas iam morrer na mesma. Eram pessoas com 80 anos, com problemas respiratórios. Tirando alguns casos que teriam que ser analisados, a maior parte das pessoas que morreu por Covid já estavam doentes. Portanto, isto é quando a verdade é mentira, não é? É verdade que morreram, mas não foi pelas razões que eles diziam. Margarida, já tem 2 livros. Vai haver outro livro ou para já a Margarida não pensa escrever mais nenhum livro ou como é que estamos? É assim, a amante do presidente ficou a meio. Uhum. Eu gostaria muito de escrever a segunda parte, porque a segunda parte, a Elizabeth vai deixar de viver na ilusão e vai pôr os pés na terra e agora sim vai viver uma história muito bonita, não é? Aliás, ela encontra o tal do Richard. Ela encontra o Richard, mas a segunda parte vai ser uma surpresa também para si, Eunice. Portanto, fica Sim. atenta. Agora, realmente não tenho tido muito tempo e até disposição, porque decidi trabalhar numa empresa e tinha pensado trabalhar 15 dias ou 3 semanas e aconteceu que têm-me convidado para continuar e quero sair, não tenho coragem de sair porque gosto realmente do trabalho e gosto das pessoas que estão no grupo. Sinto que lá também estou a fazer um bom trabalho a nível de terapias, porque as pessoas vêm ter comigo para me pedir ajuda, quando não é uma empresa de saúde, mas as pessoas veem em mim realmente que eu posso ajudá-las. E isto está a ser tão viciante que eu não estou a conseguir deixar a empresa. Portanto, este trabalho ocupa-me grande parte do dia e por isso não tenho tido tempo para escrever. Mas é algo que está lá nos meus planos continuar Exatamente a o que eu ia fazê-lo. dizer, mas está um dia nos planos para escrever a segunda parte, não é? Sim, pelo menos esse tem que ser. E depois também gostaria muito de escrever sobre as doenças, porque todas as doenças têm uma ligação à parte emocional. E é bom que as pessoas saibam isso, não é? Porque, por exemplo, quando temos problemas de fígado, há ali um problema de raiva que precisamos de tratar. Quando tratamos a raiva, Costuma-se dizer quando as pessoas estão com raiva que têm maus fígados. está a ver, essa expressão é totalmente verdadeira. E outras coisas, por exemplo, quando alguém tem muitas enxaquecas, é uma pessoa que gosta de controlar tudo à sua volta.
Portanto, não é tomar um comprimido para a dor de cabeça, é tratar esse controle que eu tenho sobre os outros e sobre mim mesma. Portanto, há muitas coisas interessantes que nós podemos saber que ainda não sabemos, ou pelo menos em Portugal ainda não é muito conhecido, e eu gostava de escrever sobre isto, mas vai ser mais tarde. Neste momento não vai ser possível. Essa abordagem é bastante curiosa em como o nosso cérebro controla praticamente tudo o que acontece no nosso corpo. Estão-se a desenvolver estudos, que são aqueles que eu tenho conhecimento, da ligação quase íntima entre o cérebro e o intestino, mas muitas outras desconhecia. Sim, sim, tudo está relacionado, porque nós temos como uma central que controla tudo no nosso cérebro, e quando eu tenho um sentimento, quando tenho uma emoção, ela dá informação à parte do corpo que está relacionada. Por exemplo, os cancros, é de facto uma dor que eu vivi durante muitos anos e que afetou sempre ali aquele sítio. E como afetou sempre ali aquele sítio, as células começaram a morrer. Portanto, quando nós sabemos isto, acho que nos pode ajudar muito também a nível de saúde. Podemos ter melhor saúde. Margarida, acha que em Portugal os portugueses têm boa saúde? Ou seja, andam de boa saúde? Não. Ou escondem muitas doenças? Não, nós temos os problemas musculares, que toda a gente tem problemas musculares, articulares. Os problemas articulares são terríveis. E realmente isso, quando diz que escondem, eu acho que mais que esconder, as pessoas habituaram-se a viver assim. Eu, na empresa onde estou, conheço muitas pessoas que para ir trabalhar têm que tomar 4, 5 comprimidos para as dores. E isto é muito triste. Eu realmente penso, se as pessoas conseguissem perceber aquilo que lhes provoca as dores, já não precisariam de viver assim, não é? Porque a vida destas pessoas não pode ser feliz com tantas dores. Além disso, há muitos problemas também da obesidade, porque as pessoas vão procurar à comida aquilo que não têm nas suas emoções. O açúcar, a gordura. As pessoas agarram-se à comida porque não sabem onde ir buscar os prazeres. E isto também é o cérebro que vai controlando, não é? O cérebro pede-nos prazer e nós dizemos: o que é que me dá prazer? Olha, uma feijoada, vou comer uma feijoada. E este é realmente um grande problema também dos portugueses, até porque nós cozinhamos muito bem, não é? Faz parte da nossa cultura, mas os problemas associados são terríveis. E depois também temos os problemas de coração, muitas pessoas têm os AVCs, também muitas pessoas o coração para e a pessoa deixa de viver. Porquê? Porque há demasiadas preocupações. As pessoas ainda não aprenderam que ser feliz é simples. Portanto, não é preciso acumular muitas coisas, não é preciso correr, não é preciso ter medo do futuro, não é preciso viver no passado. E as pessoas fazem tudo isso. Então, isso está a prejudicá-las e por isso não há boa saúde. E sem falar nas doenças mentais, não é? Que Portugal é um dos países que tem mais depressões. Devia-se, no seu entender, fazer uma abordagem completamente diferente ao contexto laboral, a fazer do local de trabalho um local aprazível e não uma câmara de tortura, digamos assim. Claro que sim. E felizmente que há empresas que já estão a trabalhar um pouco isso. Por exemplo, quando alguém vai a uma entrevista, há empresas, muito poucas, mas já há empresas que percebem que se o trabalhador estiver a fazer algo que gosta, vai ser mais produtivo, vai haver mais vendas e vai ser melhor para todos. Enquanto que outras empresas continuam a fazer totalmente o contrário. Precisam de uma pessoa para vendedor, por exemplo. Então, vão buscar pessoas que não têm aptidão para vendas, que não gostam dos clientes e que até nem gostam de falar. Então, o que é que acontece? Não há vendas, os clientes ficam insatisfeitos e a pessoa vive uma tortura cada vez que vai trabalhar. Portanto, é preciso que as empresas aprendam isto, porque começa desde lá de cima. Numa empresa grande, vai haver lugar para todos, mas é importante que se respeite. Que se respeitem as vocações de cada pessoa. Porque se a pessoa trabalhar na sua vocação, todos seremos mais felizes. E, por exemplo, aqui no contexto, por exemplo, um trabalhador
Aqui em Portugal há um bocadinho, não está muito desenvolvido a vocação para as artes, para a criatividade, é aquele trabalho convencional, é fazer isto e isto mesmo, e se acontece alguma coisa é porque já é algo fora do normal, e muitas Uhum. vezes essas pessoas que têm vocação para aspectos mais criativos não encontram lugar no mercado de trabalho, ou então estão agarrados ali a um trabalho de 8 horas. Exatamente. Pronto, É tudo isso que deve ser falado, não é? É tudo isso que deve ser exatamente. visto. Ainda há muito a fazer. Exatamente. Margarida, nós estamos praticamente na reta final do nosso programa. O tempo esse, como eu costumo dizer, passa a voar. Margarida, uma mensagem para o final, então, para os nossos ouvintes. É assim, a mensagem é: vamos reprogramar, porque aquilo que nós aprendemos só nos faz infelizes. Portanto, precisamos aprender aquilo que realmente nos faz felizes. E tudo isso passa por eu me conhecer a mim mesma, por eu me amar, me aceitar e por fazer aquilo que eu gosto, não aquilo que os outros gostam, é aquilo que eu gosto. E pronto, estamos praticamente na reta final da nossa emissão. Já sabem que podem ouvir o nosso programa em podcast, depois das 19, e também podem participar no nosso programa Anice, até 2 a 8 dias para mais um programa. No caso, até a segunda-feira, e de hoje a 8 dias com mais um Conversa entre Amigos. Exatamente, às 18 horas e com mais um convidado. Boa tarde, fique bem, fique na onda nacional. Conversa entre Amigos com Eunice Santos e António Marcial.